Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a formação do período, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai levar em consideração aí é o que é o período, tá? O que é o período? O período é aquela construção frasal que começa com uma letra maiúscula e termina com uma pausa forte, ou o ponto final, ou o ponto de exclamação, ou o ponto de interrogação. Muito bem. Aí, o período, ele pode ser simples ou ele pode ser composto, tá? O que é isso? O período simples é quando ele é formado por apenas uma oração. Então, ele é formado por um verbo. Bom, então eu vou lembrar vocês. O período, ele é formado por orações. E as orações são formadas por verbos. O número de verbos vai definir o número de orações, tá? Muito bem. O período composto. O período composto, ele vai ser formado por mais de uma oração. Então, ele vai ter mais de um verbo, ok? Então, simples, por uma oração apenas, um verbo apenas. Composto, mais de uma oração, mais de um verbo, tá? Então, hoje nós vamos dar ênfase aqui, ó. Hoje a gente vai estar dando destaque aqui, ó, no período composto, ok? O período composto, ele pode ser por coordenação, tá? E ele pode ser também por subordinação. Então, vamos ver o que vai ser um e o que vai ser outro. O período composto por coordenação. Olha, gente, se eu falei com vocês que o período composto é formado por mais de uma oração, essas orações, elas podem ser dependentes ou independentes entre si, tá? Então, o período composto por coordenação vai ser orações independentes, tá? De maneira que, se você falar cada oração isoladamente, elas terão sentido. Então, aí, olha, período composto por coordenação, quando as orações são independentes. Então, olha o exemplo que eu coloquei aí para vocês. O menino pulou, gritou, berrou. Meus amores, quantos verbos eu tenho? 1, 2, 3 verbos. Se eu tenho 3 verbos, eu vou ter quantas orações? 3 orações. Primeira oração, o menino pulou. Segunda oração, gritou. Terceira oração, berrou. O menino é que está praticando todas essas ações, por isso que ele não foi repetido, tá? Então, a primeira oração vai ser o menino pulou, a segunda oração vai ser o menino gritou e a terceira oração o menino berrou. Ô, gente, pronunciando essas orações isoladamente, vocês não entendem? Sim. Por quê? Porque elas são independentes e são coordenadas, ok? São coordenadas. Bom, aí, essas orações coordenadas, elas têm duas possibilidades, tá? Elas podem vir com ou sem conjunção. Elas podem vir ligadas ou não por conjunção. Então, vamos lá. Quando elas vêm ligadas por conjunções, elas são sindéticas. O que são as orações sindéticas? São aquelas orações que são ligadas, introduzidas por conjunções. Então, olha aqui o exemplo que eu coloquei para vocês. A criança correu e caiu. Vejam bem, eu tenho a primeira oração, a criança correu, você entende? A segunda oração, a criança caiu, você entende? Então, são orações independentes, ok? Só que nesse caso aqui, tem o i que vai ligar essa oração a essa oração, tá? Esse verbo aqui, ó, correu e caiu, tá vendo? Então, ela vai ser coordenada sindética. Muito bem. Agora, nós temos aquelas orações que elas não serão
ligadas por conjunções. Então, olha aqui, ó, a criança, o mesmo exemplo que eu coloquei ali na frase anterior. A criança correu, caiu. Tá vendo? Olha aqui, gente, no lugar da conjunção, eu usei a vírgula. O sentido continuou o mesmo. Então, eu tenho aqui orações coordenadas assindéticas. Assindéticas. Lembrem que eu já falei para vocês que esse azinho aqui antes da palavra, ele nega a palavra? Então, sindética, que tem conjunção. Assindética, quando não são introduzidas por conjunção. Tá vendo? Tá? Muito bem, gente. Nesse caso aí, de ser sindética ou assindética, isso só acontece nas orações coordenadas. Porque pelo fato delas serem independentes, elas podem ou não vir com conjunção. Agora, a segunda situação que nós estamos colocando aí é o período composto por subordinação. O próprio nome já fala. O que é uma pessoa subordinada a outra? É uma pessoa que depende da outra, né? Então, o que é um período composto por subordinação? São orações dependentes umas das outras. Então, olha lá, olha. Quando uma oração depende da outra. Nesse caso aqui, gente, do período composto por subordinação, nós vamos ter a oração principal, que é aquela oração que vai determinar o que ela quer da outra. Então, nós vamos ter a oração principal e a oração subordinada. A oração principal é aquela que vai determinar o que ela quer da subordinada. E a subordinada obedece às ordens da principal. Então, vamos no exemplo aqui. Olhem esse exemplo. O professor pediu que os alunos saíssem. Pediu, saíssem. 2 verbos, 2 orações, ok? Então vamos lá. Primeira oração. O professor pediu. Meus amores, se eu paro aqui, ela tá completa? Não. Você vai me perguntar, pediu o quê? Então a segunda oração vai existir em função da primeira. A segunda oração vai existir para completar a ideia da primeira, ok? Aí eu vou te responder que os alunos saíssem. Então, essa oração aqui vai ser principal, porque ela está determinando o que ela quer da outra. E essa oração aqui vai ser subordinada. Por quê? Porque ela está existindo em função da oração principal, tá? Detalhe, meus amores, a oração principal nunca vai ter conjunção. A conjunção ela vai estar presente na oração subordinada, tá? Muito bem. Então, olha aí o que eu coloquei para vocês. Olha, a oração subordinada é sempre iniciada por conjunção, ok? Muito bem. Bom, essa é a nossa aula de hoje, tá? O período composto, basicamente, que é o que a gente está vendo hoje, e o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Ok? Abraços, fiquem bem, tchau, tchau.